Você sente primeiro no peito, como se uma mão invisível apertasse devagar, sem pressa, só para você ter certeza de que está ali. O coração dispara, mas não é aquele disparo de corrida pesado, quase lento, como se cada batida doesse. A garganta trava, a saliva some e de repente você percebe que está prendendo o ar. As mãos ficam frias ou quentes demais, não importa, o corpo inteiro avisa, algo está errado. Alguém disse uma frase, fez um gesto, soltou um tom de voz que parecia inofensivo para quem estava de fora, mas que dentro de você caiu como uma facada precisa, bem no lugar que você mais esconde. E o pior, você sabe que não pode explodir, não pode gritar, não pode devolver na mesma moeda, porque se fizer isso vai parecer louca, vai confirmar tudo que essa pessoa quer que os outros pensem de você. Então você engole seco e sente o veneno descer queimando até o estômago. Naquele segundo, uma parte antiga sua acorda, aquela que aprendeu muito cedo que se não se defender, vai ser engolida viva. Ela quer gritar, quer humilhar de volta, quer provar que ninguém mexe com você. Mas outra parte, a mais cansada, sussurra: se reagir, você perde. E aí você fica ali parada no meio das duas vozes, com o corpo inteiro tremendo por dentro e o rosto tentando parecer pedra. Essa sensação tem nome, é a raiva que não pode sair, é o medo de ser vista como a vilã, é a vergonha de ainda se importar com o que os outros pensam. É tudo junto, misturado, latejando. E é exatamente aí, nesse lugar apertado, entre o que você sente e o que você pode mostrar, que a gente vai entrar agora. Eu sei como é. Eu já fiquei com o rosto queimando enquanto alguém ria da minha cara disfarçando de brincadeira. Já ouvi relaxa. Foi só uma piada enquanto sentia meu corpo inteiro pedir para correr ou para bater. Já voltei para casa repetindo a cena 1000 vezes na cabeça, imaginando todas as respostas perfeitas que não dei na hora. E já acordei no dia seguinte ainda com o peito pesado, como se a provocação tivesse ficado morando ali. Isso não é fraqueza. Isso é humano. O cérebro foi treinado desde a infância para detectar a ameaça. Quando alguém nos provoca, ele acende todas as luzes vermelhas. Perigo. Você está sendo desrespeitada. Sua posição no grupo está em risco. A amígdala grita antes da gente pensar. A adrenalina sobe. O corpo se prepara para a luta ou para a fuga. Só que hoje em dia a gente não pode nem lutar nem fugir, então a energia fica presa, vira um nó. E esse nó tem memória. Cada vez que você engole uma provocação sem digerir, o nó fica maior. Um dia ele vira ressentimento crônico, outro dia vira explosão fora de hora com quem não merecia, outro dia vira dor de cabeça, insônia, gastrite. O corpo guarda o que a gente não fala. Por que isso dói tanto? Porque provocação não é só sobre as palavras, é sobre o que elas ativam dentro da gente. Quando alguém te provoca, na verdade, está cutucando uma ferida antiga, a sensação de não ser suficiente, de não ser respeitada, de ter que provar o tempo todo que merece estar ali. A pessoa nem sempre sabe qual é a sua ferida, mas ela sente o cheiro do medo e aperta exatamente ali e a gente reage porque lá no fundo ainda acredita que se não reagir vai ser engolida. Só que reagir do jeito que o impulso manda quase sempre confirma a narrativa do outro. Viu? Ela é descontrolada, é sensível demais, é problemática. Então a gente perde de qualquer jeito. Ou engole, se envenena, ou explode e vira a louca da história. Parece que não tem saída. Me conta aqui nos comentários. De onde você está me ouvindo agora? E você já passou por isso? Como você reagiu da última vez que alguém tentou te tirar do sério? Eu leio tudo, tá? E se esse começo já está mexendo com você, faz um favor para mim, se inscreve e ativa o sininho antes que você esqueça. Isso me ajuda a continuar aqui com você. Quando alguém te provoca de propósito, olhando nos seus olhos, sorrindo de canto, esperando você explodir ou desabar, me diz a verdade, bem aqui, só entre nós duas, no fundo, bem no fundo, o que mais te machuca nessa hora não é o que a pessoa disse. É o medo de que ela tenha razão sobre você. É isso que queima.
É isso que faz o peito fechar. Porque se ela tiver razão, então todo o castelo que você construiu para se proteger desaba. Então a gente reage com força dobrada para provar que não, que ela está errada, que a gente é forte, que a gente não liga. Mas quanto mais a gente tenta provar, mais a gente entrega o poder. O outro percebe que acertou o alvo e aperta ainda mais. A psicologia chama isso de sequestro emocional. A amígdala toma o volante e o córtex pré-frontal, a parte que pensa com calma, fica offline. Por isso a resposta perfeita só vem depois, no chuveiro, no carro, às 3 da manhã. Porque naquele momento você não está lutando contra a pessoa, você está lutando contra o medo de ser quem você mais teme ser. Pequena, ridícula, insuficiente. A provocação funciona porque ela não ataca quem você é hoje. Ela ataca quem você tem pavor de ainda ser. Eu já vi isso de perto. Minha amiga Ana era constantemente provocada pelo chefe com comentários do tipo: você só chegou aqui por cota, ou mulher bonita demais não precisa ser tão inteligente. Ela explodia, chorava no banheiro, pedia demissão mentalmente toda semana. Um dia ela percebeu que o que doía não era o comentário, era o medo de que, no fundo, ela mesma duvidasse do próprio mérito. Quando ela olhou para essa dúvida de frente, parou de reagir. Na próxima vez que ele soltou a frase, ela apenas olhou nos olhos dele e disse calmamente: interessante você achar isso. E voltou para o trabalho. Ele nunca mais tocou no assunto, porque o botão que ele apertava tinha sido desativado. O que realmente nos tira a calma não é a provocação, é a parte nossa que ainda acredita nela. Enquanto houver um pedacinho seu que acha que talvez, só talvez, a pessoa tenha razão, você vai reagir. A calma de verdade nasce no dia em que você olha para essa parte assustada e diz: eu vejo você, eu cuido de você, mas você não manda mais. Nesse dia, a provocação vira barulho de fundo. Você ouve, mas não dança. Você se reconhece nisso? Já deixou alguém morar na sua cabeça de graça depois de uma frase idiota? Comenta, faz sentido se isso está batendo aí dentro. Identificar o gatilho é o primeiro passo. O segundo é criar o que eu chamo de pausa sagrada. É aquele segundo entre o estímulo e a resposta, onde você respira fundo e pergunta: qual medo antigo essa frase está cutucando? Nesse segundo, você tira o controle da mão do outro e coloca na sua. Você não precisa responder na hora. Pode dizer: vou pensar sobre isso, ou simplesmente ficar em silêncio com um olhar calmo. Silêncio é a arma mais poderosa contra quem provoca, porque quem provoca precisa da sua reação para se alimentar. Quando você não entrega, ela morre de fome. Com o tempo, você percebe que manter a calma não é engolir sapo, é escolher não virar refeição de ninguém. É entender que a sua paz vale mais do que ganhar uma discussão idiota. É perceber que quem provoca está gritando a própria insegurança e você não é obrigada a ser o eco dela. Agora eu chego na parte que mudou tudo para mim. Um dia eu entendi que eu não precisava parar de provar que eu não era o que os outros diziam que eu era. Eu precisava começar a provar para mim mesma que eu era muito mais, e a prova não estava nas palavras que eu devolvia. Estava no silêncio que eu conseguia sustentar enquanto o mundo tentava me fazer gritar. A prova estava na respiração que eu conseguia manter firme enquanto o peito queimava. A prova estava em olhar nos olhos da pessoa e pensar: você não me conhece e eu não preciso que você me conheça. Hoje, quando alguém tenta me provocar, eu sinto o peito apertar por um segundo, só um segundo. Depois eu respiro fundo e lembro: essa dor não é sobre ela. É sobre a menina que um dia achou que precisava da aprovação de todo mundo para existir. E eu olho para essa menina com carinho e digo: tá tudo bem, eu cuido de nós duas agora. E aí eu sorrio. Não um sorriso falso, um sorriso verdadeiro. Porque eu sei que quem está tentando me diminuir é porque não consegue alcançar onde eu já cheguei. A calma que você procura não está em vencer a provocação, está em vencer o medo que ela traz à tona. E você vence esse medo olhando para ele sem desviar o olhar, dando nome, dando colo, dando perdão. Quando você faz isso, a provocação perde o veneno. Ela vira só barulho e você vira paz.
O passo simbólico que eu te deixo é esse. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, antes de abrir a boca, coloque a mão no peito. Respire fundo e pergunte para si mesmo em silêncio: qual medo antigo está falando mais alto agora? Só isso. Só essa pergunta. Ela vai te salvar mais vezes do que você imagina. Me conta aqui embaixo. O que você vai mudar primeiro depois de ouvir isso? Eu quero acompanhar a sua jornada. E se esse vídeo te tocou de verdade, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquela amiga que vive sendo provocada e ainda não sabe que pode ser livre. Porque quando uma de nós se liberta, todas nós ficamos mais fortes. Te vejo nos comentários.